O técnico Roger Machado recebeu uma excelente notícia nesta terça-feira no CT do Parque Gigante. Vitão poderá atuar diante do Vitória no retorno do Campeonato Brasileiro após o Mundial da FIFA. Mas enquanto isso, os executivos e cartolas colorados se reúnem no estádio Beira-Rio. Falam sobre a dívida do clube, sobre SAF, sobre um elogio da FIFA e outras questões envolvendo principalmente recursos para o futebol do clube. A gente vai falar sobre alguns bastidores porque, claro, passei a tarde toda no melhor lugar do mundo, então tu sabe, a gente tem muito para tratar do nosso Inter. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, principalmente a partir do segundo Interconecta, na tarde desta terça-feira, realizado com os executivos do clube, com alguns conselheiros, muito bastidor rolando, então fica comigo até o final do vídeo. Mas a gente vai saber também sobre o time do Internacional agora para o Campeonato Brasileiro, a volta, né, do futebol no país. Tem muita coisa para tratar aqui nestes conteúdos do canal, então te inscreve, deixa teu like, compartilha e não te esquece que kto.bet.br é a minha casa de apostas e pode ser a tua também. Tem o link no comentário fixado, tem o link também na descrição do conteúdo e aí é só tu entrar lá, te cadastrar. Lembrando que tu tem que ter mais de 18 anos e também brincar com moderação e responsabilidade, tá? Bom, o Inter conseguiu o efeito suspensivo com o Vitão, tá? Isso não quer dizer que daqui a pouco, lá na frente, o Vitão não possa vir a ser um desfalque do técnico Roger Machado. Mas o que interessa é que agora, as duas partidas que o Vitão não poderia jogar nesta sequência do Campeonato Brasileiro, elas caem, aguardam um novo julgamento junto ao Supremo Tribunal, né? O Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, o Superior, melhor dizendo, não o Supremo, né? Superior Tribunal de Justiça Desportiva, e aí pode reverter, de repente, em cestas básicas, de repente em multa, ou até mesmo o novo julgamento não dá nenhum tipo de punição para o nosso zagueiro. Acredito que o time está meio que formado, tá? Ainda que o Bernabé tenha participado um pouco da atividade hoje, acho que vai o Ramon na lateral esquerda. Acho que o Bernabé ainda não vai com tudo para essa continuidade, né? Esse fim aí de tratamento da lesão na coxa. Eu apostaria aí em Rocher, o Brian Aguirre ainda é uma dúvida também, mas vou botar o Alan Benítez, Vitão, Vitor Gabriel e o Ramon, o Thiago Maia com o Bruno Henrique, Alan Patrick, Carboneiro, Wesley e o Rafael Borré. Esse time que eu apostaria para sábado agora diante do Vitória, tá? 16h30 no Beira-Rio, nosso reencontro com o melhor lugar do mundo. Hoje estive lá, no Beira-Rio, na sala de conferências, ali onde rola sempre as entrevistas coletivas após os jogos, porque o Conselho de Gestão do Inter, o presidente Alessandro Barcelos, mais o Vitor Grunberg, mais o Ivandro Morbach, os outros dois não estavam, né? O Dalton Smith e o Miguel Danino não estavam, mas estavam representados os outros três, né? O Conselho de Gestão. Aí o Giovanni Zanardo, o Marcos do marketing, também tinha os outros executivos como um todo, o André Mazuco do futebol, o pessoal todo das operações, enfim, cara, foi um papo muito legal que eu acho que a gente tem alguns destaques para fazer aqui. Por exemplo, a gente conseguiu chegar num valor, ou eles destacaram esse valor, né, de vendas do Inter até o momento. Líquido, não bruto. Então, neste momento, o Inter fez 16,5 milhões de reais em vendas de atletas. Isso corresponde muito provavelmente só ao Rômulo. Ainda falta, claro, a questão do Johnny, que também vai entrar nesse orçamento. Ainda falta a possibilidade, de repente, do Alemão, que entra nesse orçamento, ou outro jogador que venha a ser negociado. Mas 16,5 milhões de reais. Ou seja, neste momento, o Inter ainda precisa fazer 134 milhões de reais em vendas. Isso significa que o Inter vai vender agora na metade do ano? Não, não significa.
Mas se sabe que até o final do ano vai ter que ser vendido isso aí. Isso foi falado pelo André Mazzucco, porque hoje, em termos de orçamento é uma coisa, a questão de ter capital de giro é outra. Já expliquei várias vezes para vocês aqui e ele conseguiu elucidar bem certinho, tá? O conteúdo tá no YouTube do Inter. Eu vou deixar aqui em cima e depois tu dá uma olhada, tá? Por exemplo, agora em março de 2025, o Inter atingiu a menor inadimplência dos últimos 18 meses no seu quadro social. Tu vê, mesmo com... Claro, né? O Inter ganhou o Campeonato Gaúcho. Mas mesmo com depois a derrocada no Campeonato Brasileiro, o Inter ainda mantém uma adimplência interessante, tá? De 8% na base de adimplentes. E o Inter quer chegar nos 15%. E até mesmo baixar também, né, a questão da inadimplência, que sempre gira na casa ali dos 20, 22, também para entre 10% e 15%. O Gigantinho deve começar a sua obra de reforma agora no segundo semestre. Eu vou trazer mais sobre isso, tá, num outro conteúdo. Mas o Inter já contratou a empresa que vai gerir toda a reforma, já tem o planejamento e as coisas vão começar a andar agora também nesse segundo semestre. O orçamento também cumprido, mas também o cronograma de obras e tudo mais. Então a gente vai pegar e vai ter uma revitalização praticamente completa do complexo do Beira-Rio, tá? Já o CT de Guaíba, esse ainda está num estudo interessante. Por que eu falo interessante? Eu já tinha trazido para vocês aqui que agora, durante a cheia do Rio de novo, o Inter, entre aspas, aproveitou o momento para observar as áreas alagadas, quando no ano passado, com a enchente histórica, invadiu boa parte do terreno do CT. Como agora a água subiu, mas não foi uma enchente que, meu Deus, histórico e tal, no mesmo nível do ano passado. E aqui eu vou botar sempre, né, com aquele cuidado que a gente não quer que aconteça de novo, ou que a gente entende tudo que aconteceu no ano passado, mas o Inter, em cima desse projeto, ou em cima dessa projeção de subida da água, ele estava dando uma cuidada, estava fazendo uma espécie de estudo para entender, precisa ou não sair daqui? Vamos ter de fazer uma obra com barreiras, com barricadas, com alguma coisa que possa subir o nível do CT? Então, neste momento, o Inter já viu que não teve a cheia do rio, mas que pode vir a fazer alguma outra coisa para drenar a água ou para barrar a água, alguma coisa do gênero. Inclusive, é um local, né, como não há um início de previsão de obras, porque ainda não tem a captação dos recursos e tudo mais, é um local que ainda pode ter um estudo muito complexo em cima da cheia dos rios, tá? O Inter, inclusive, recebeu elogios da FIFA, tá, em reuniões agora com representantes da entidade por conta do Mundial Feminino de 2027, que vai ser realizado aqui no Brasil e que vai ter o Beira-Rio como uma das sedes. Aliás, isso é muito festejado dentro do Beira-Rio, né? Porque além de ser a terceira sede, né, ou a terceira vez que o Inter vai sediar um Mundial, e só o Eintracht Frankfurt e um outro clube que eu realmente agora não me recordo, tem no currículo, só 3 clubes em toda a história sediaram 3 vezes um Mundial, seja masculino quanto feminino. O Inter, ele está muito interessado no legado que essa Copa do Mundo pode deixar, né? Porque claro que vai ter investimento, valores expressivos, a FIFA quase sempre faz coisas e benfeitorias no entorno, faz benfeitorias para o próprio clube, então o Inter está muito interessado no que em 2027 pode vir a ganhar a partir aí do Campeonato Mundial no país. Vale destacar que o Inter pegou agora e trocou o seu telão, a iluminação cênica também, né, do estádio. Então vai ter novas luzes, o telão vai estar diferente, vai ter coisas diferentes no match day, vamos dizer assim, do que a gente vê agora costumeiramente no estádio Beira-Rio. Cara, enfim, a gente pode falar mais de futebol também, né? Que foi destacado, por exemplo, a questão base e profissional, né? Claro que a gente hoje olha Gabriel Carvalho, Gustavo Prado, Luiz Otávio, o próprio Vitor Gabriel, agora tem o Pablo na lateral esquerda, o menino da lateral direita, que a gente falou sobre isso num outro conteúdo ontem, mas tem 39 jogadores da base que já passaram pelo
departamento profissional nessa temporada. E aí aqui, é doido, né? Porque o Inter tem basicamente monitorado 8 cidades. O Inter tem 8 olheiros espalhados pelo Brasil, que também, né, tem uma prospecção, tipo um capa, vamos dizer assim, da categoria de base, para trazer jogadores e fazer com que eles se desenvolvam dentro aqui do CT Parque Gigante ou até na Morada dos Quero-Queros ali em Alvorada. Eu vou fazer mais um conteúdo sobre isso, especificando, esmiuçando um pouco melhor, porque eu tirei, obviamente, imagens do que o Mazzuco apresentou e do que ele falou, para a gente pegar também e entender mais, para não ficar muito longo esse conteúdo aqui. Mas o grande negócio mesmo está na SAF, né, velho? Porque o presidente Alessandro Barcelos, em um determinado momento, quando se estava falando da dívida, quando se estava falando sobre um modelo associativo, e aí, será que o Inter vai ficar num tamanho de dívida insustentável, que tenha que daqui a pouco pegar e vender o clube de uma preço de banana e tal? O presidente Alessandro Barcelos pegou o microfone, quebrou o protocolo e disse o seguinte: cara, já existe uma conversa com a mesa diretora do Conselho Deliberativo para começar e encerrar o debate sobre SAF este ano ainda dentro do órgão, né, dentro do Parlamento Colorado. Em que sentido? É óbvio que não é o rito, é óbvio que não é vender o clube, é óbvio que não é transformar em SAF, o processo, né? Mas o debate vai acontecer ainda esse ano e vai encerrar este ano. Para quê? Para que se defina qual o modelo. Vai ser um modelo majoritário, minoritário, vai ser um modelo XYZ, para então sim levar para o associado, para então sim levar talvez para uma assembleia de sócios, para daqui a pouco tentar trazer um investidor que compre o clube, dependendo, claro, né, do que for a vontade da maioria. Então fica aí também essa questão da SAF, porque o presidente Alessandro Barcelos deixou muito claro isso. O Vitor Grumberg também pegou o microfone em determinado momento para falar sobre, enfim. Eu acho que a gente tem que pegar e ficar já esperançoso ou então na expectativa, depende muito se tu é a favor ou se tu é contra, por conta aí do que pode vir a acontecer com o nosso clube a partir aí desse debate dentro do Conselho Deliberativo, beleza? Eu vou esmiuçar outras coisas no restante do conteúdo, por isso que eu sempre te peço para tu te inscrever aqui. Não te esquece que se tu tá aqui no finalzinho da noite, tá com fome, entra em contato com a galera da Hora do Pastel e vai aproveitar tudo que eles têm, tá? Carne, frango, estrogonofe, tem tanta coisa boa que eu não sei nem qual deles te indicar. Melhor coisa é tu entrar no @Hora do Pastel, olhar direitinho qual é o delivery mais perto da tua casa e aproveitar o cupom Grenal 10 para, claro, né, ganhar um descontinho, que sempre é bom também. Valeu? Um forte abraço. Tchau.